nós estamos na terceira exposição desse texto. Se você veio, eu vou pedir uma ajuda para vocês para puxar esse tablado para frente. Com calma, já vou descer. Efésios 1, de 15 a 23. De 15 a 23. Deixa eu te falar. Eu fiz uma tradução do grego também para a gente, e tem alguns nuances que a minha tradução está diferente das versões que a gente costuma usar. Se fica muito parecida com uma das versões, eu faço questão de não colocar. Mesmo que eu faça uma leitura, eu estou trazendo isso para vocês. E na minha versão, está aí, também abaixo, que a gente vai usar hoje, eu faço alguns destaques que eu vou destacar para vocês. Tá bom? Estamos juntos? Está aqui na tela? Tranquilo? Podemos ler? Por isso também eu, tendo ouvido a fé que está entre vocês, no Senhor Jesus, e o amor para com os santos, eu não cesso de dar graça por vocês, fazendo menção de todos vocês, nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para vocês saberem qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar-se à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio, e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Olha aí a minha versão dos versos que vão ser meditados por nós. Iluminados os olhos do vosso coração, versículo 18. Iluminados os olhos do coração de vocês, para saberdes qual a esperança do seu chamado, e qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Versículo 19 em diante. E qual a imensurável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a operosidade da força do seu poder, a qual ele exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar-se à sua direita no mundo celestial, acima de todo principado, potestade, poder e domínio, e todo nome que possa ser mencionado, não só no tempo presente, mas também no que há de vir. E até aí, queria só passar com você rapidamente, e aí eu vou precisar de ajuda, porque no meu aqui eu não tenho. Vai dar eco se eu for para frente? Não. Se liga aí, vem comigo. Olha, a gente pensou há 3 semanas atrás sobre iluminar os olhos do coração, e a gente falou que isso é uma figura de linguagem. Por quê? Porque você não consegue, o coração, que olhos são esses desse? Então, é como se a gente tivesse que espiritualmente, o nosso coração abrir os olhos para ver coisas que a gente não é capaz de ver, tá? E a gente falou sobre 3 aspectos: uma experiência com a esperança, o chamado que Deus tem para nós, e como os que creem podem trazer uma herança para nós. E a gente falou sobre 3 coisas: agradecendo pela esperança que Deus tem nos dado, mencionando os nomes das pessoas nas nossas orações, lembrando que elas existem, vendo quem elas são e vendo a glória de Deus se manifestando na vida de pessoas comuns como eu e você. Deus está agindo, tá bom? Então, pensando nesse aspecto que nós pensamos há 3 semanas atrás. Vamos para o próximo? Recebendo um novo Espírito. O tema geral que nós estamos abordando é que Jesus é a fortaleza da sua igreja, dos que creem, tá? Você precisa de um novo Espírito para ver isso. A gente falou que a gente tem um conflito, a gente não vê Deus em ninguém, em nada, nem na igreja, e nem em ninguém. O mundo nosso está terrível. Então eu preciso ter um Espírito que Deus me conceda de sabedoria, para ver as coisas como Deus vê. 2, de revelação, para que Deus me mostre o que é que está acontecendo. 3, sendo identificado com Cristo, na minha maneira de ver, de viver, nos meus valores. Então eu preciso ser reconhecido nele. Foi o que pensamos na semana passada.
E hoje nós vamos para um aspecto muito importante: luz, o cumprimento da vontade de Deus. Muito interessante que esse texto vai colocando para nós que Deus está acima de tudo. E eu acho muito interessante a Bíblia falar que Jesus é o cabeça da igreja, porque Ele não é a igreja. Falamos isso semana passada e retrasada. Se nós pensarmos que Jesus é a igreja, nós vamos transformar a ideia de um panteísmo, que Deus é tudo. E apesar da igreja ser o corpo de Cristo, e isso é incompreensível para nós, Ele está acima da igreja. E Ele tem uma vontade, um plano para cumprir na sua vida. Lembra bem, vamos definir uma coisa juntos. A igreja é você, a igreja sou eu, e a igreja tem como cabeça Jesus. Então, como é que Deus vai cumprir a sua vontade? E aí eu queria falar sobre o primeiro aspecto de como Deus trabalha: a operosidade da força do seu poder. A tradução atualizada que a gente leu fala sobre a eficácia do seu poder. Mas eu entendo que, indo para a língua que a gente viu aqui, Deus tem um poder atuante na face da terra. Deus está agindo. E é muito interessante que Deus está agindo como e quando Ele quiser. Deus está agindo. E como é que Deus age? Um poder que nós vimos e uma grandeza que não pode ser mensurada por nós. Então Deus está agindo. Mas eu queria explicar uma coisa que é o nosso problema: a gente não sabe o que é poder. Porque poder para nós é uma coisa que não é poder para Deus. Tá? Então o que é poder para nós? Poder para nós é gente poderosa. Como é que os homens estabelecem autoridade? Impondo. Quem tem mais impõe sobre quem tem menos. Então existe uma indústria cultural, uma indústria cinematográfica, existe uma indústria de comunicação que diz para nós o que nós vamos consumir. Então poder é ter recurso financeiro para influenciar o mundo inteiro, tá? Nessa maneira de imposição, ela está estabelecida numa hierarquia que acontece no mundo inteiro há muitos anos. Ou seja, os países mais desenvolvidos, há muito tempo, usaram sua tecnologia para escravizar os menos desenvolvidos. Entraram lá, invadiram, pegaram as riquezas, e com essas riquezas eles se tornaram mais poderosos, e eles continuam influenciando o mundo. Deus não. Deus compartilha tudo que é mais importante para Ele. E Ele chama isso de poder. Por isso, quando você ouve o poder de Deus, aí os caras ficam empolgados. Cara, eu vou para a igreja, eu vou ganhar o poder também, e eu vou pisar em todo mundo, e eu vou pegar as riquezas, e eu vou montar uma hierarquia. Então não é nada disso. Deus transforma tudo em luz. Esse texto fala de luz. Iluminados os olhos do vosso coração. Deus transforma tudo em luz. Ele quer transformar em luz a sua vida. Apesar dele estar acima de todo nome e de ter um poder incomparável, Ele é humilde como as águas, forte como as águas e humilde como as águas. Gosto daquela letra do Guilherme Arantes que fala que as águas, depois de elas fazerem tudo pelo nosso planeta, elas voltam humildes para o fundo da terra. Deus, sendo todo poderoso, mandou Jesus nascer num menor lugar, que é menor do que muitas das cidadezinhas brasileiras, tão empoeirada quanto algumas delas. E Belém continua minúsculo no mapa. Deus é assim. Nós não entendemos o poder. Diante de Deus, tudo emudece, todos vão se dobrar, o universo ouve a sua voz. E hoje, enquanto o pessoal estava cantando, tem uma maneira de pensar de que Deus trabalha cantando. A Bíblia não diz isso, mas poeticamente é muito interessante pensar nisso, porque poemas são canções. Os poemas, as rimas, os refrões lembram canções.
E antigamente, muitos dos poemas eram feitos para serem cantados mesmo. E repetidos geração após geração. Era assim que eram os poemas de antigamente. Era assim que as coisas aconteciam. É muito interessante imaginar que Deus está criando o mundo cantando. Que Deus está fazendo algo novo. Está criando. Tudo obedece a Deus. Sua atuação está em toda parte. E diante do poder de Deus, todas as coisas vão cair. Muito interessante quando a gente olha a história da humanidade, a gente vê uma nação muito poderosa. E durante um período, eles parece que eles vão fazer tudo o que eles quiserem. Por quê? E isso eu queria explicar, porque talvez você esteja com uma dúvida no seu coração. Ué, como que Deus permite isso? Então, quando Deus deu arbítrio para o homem quando criou, isso vai gerar consequências. Então, o homem vai desenvolver seus erros, e isso vai criar consequências terríveis. E quando parece que alguém vai dominar e fazer tudo o que ele quer, o que ele deseja, vai sobrepujar tudo, essa nação cai e não volta mais a ser a mesma, nunca mais. Houve impérios que duraram um milênio, que hoje não existem. Deus, apesar de ser poderoso, Ele escolheu operar naqueles que creem. É muito interessante isso. Aqueles que vão ser iluminados pela sua vontade, aqueles que vão querer viver ao lado dele. Olha o texto de novo, eu vou ler novamente com você. Quão imensurável, versículo 19, grandeza do seu poder para nós os que cremos, para conosco os que cremos, segundo a operosidade da força do seu poder. Que Deus grande é o nosso Deus. Ele quer agir de uma forma plena e poderosa. Deus não precisa de agentes para manifestar o seu poder. Ele pode dizer, haja luz e haverá luz. Mas Deus quer usar você. Quer abençoar você. E essa perfeição nós chamamos de força do seu poder. E quando o texto da atualizada usa a expressão eficácia, é porque o poder de Deus é o único que é eficiente. Os poderes humanos, eles não têm eficiência senão por interesse próprio. O poder de Deus age para compartilhar as suas perfeições e a sua graça para as pessoas em toda a parte do universo. E esse propósito pode ser visto plenamente na vida dos seus filhos. Segunda coisa que eu queria te dizer é que Jesus é a fortaleza da sua igreja pelo poder que ele tem de ressuscitar. Tá ali, está projetado para vocês, não é isso? Está aí? Pelo poder da sua ressurreição. Eu queria falar uma coisa para vocês, uma coisa muito interessante. Na terra tudo morre. Tudo morre. Tudo morre. E isso é um problema para nós. Porque a gente, cada coisa que a gente sonha que morre, a gente morre junto. E aí a gente fica querendo dar um jeito nas coisas que morrem, imaginando o seguinte, olha, como é que eu vou melhorar isso? Ou como é que eu vou lidar com isso? E eu já tenho falado que algumas coisas precisam morrer. Mas Deus tem o poder de ressuscitar as coisas. Eu queria só explicar um pouquinho, porque talvez não fique claro esse primeiro vídeo que eu vou mostrar para vocês. Ele está num espanhol bem próximo do português. Ele vai contar uma história sobre como a Inês de Castro e o seu tão amado, que então se tornou o rei, de Portugal, como a história de amor deles aconteceu, e eu queria que você visse isso. Para informar a las Cortes de que se había casado con Inés y que tenía varios hijos en común con ella, mandó desenterrar el cadáver de su amada. Habían pasado varios años desde su muerte y el estado del cadáver era lamentable, pero Pedro la seguía viendo tan bella como el primer día. El cuerpo sin vida de Inés fue engalanado con ropajes de reina, fue colocado en un trono y fue coronada como reina consorte. Pedro ordenó a sus nobles y altos mandos que le rindiesen pleitesía a la reina, besándole la mano
y tratándola como si todavía estuviera en vida, como signo de fidelidad. Los nobles obedecieron y finalmente acompañaron a su rey hasta el último entierro de Inés en el monasterio de Alcobaza, donde previamente había mandado tallar un bello sepulcro para ella. De esta forma, Pedro se despidió de su amada para siempre. El monarca hizo colocar su sepultura frente a la de Inés para que fuera ella lo primero que vería. O que para vocês parece uma história pega daí, assim, bizarra. Pedro amava Inês de Castro, que tinha ligações com Espanha, segundo seu pai. Então seu pai mandou matá-la, para que qualquer ligação com a Espanha deixasse de acontecer. Mas como ele ainda não era monarca, ele não podia fazer nada. No dia em que ele foi coroado, ele resolveu então desenterrar Inês e levá-la para o lugar onde ele sempre imaginava que ela devia estar, para o trono. O lugar onde o corpo dos dois está, que é Alcobaça, está ali ainda até hoje para a visitação das pessoas. Para a literatura portuguesa, isso se tornou uma das coisas mais poderosas de um amor que atravessa o tempo e a vida. Esse é o amor que Deus tem por você. Deus não se impressiona com a sua morte, com o estado putrefato das nossas histórias, das nossas relações decaídas, e Ele resolve cumprir seu propósito através da nossa morte, mandando o seu Filho morrer para a nossa ressurreição. Queria te dizer que algumas coisas que a gente olha para a nossa vida cheia de desesperança realmente estão terríveis. Não há como dar um remedinho para melhorar a morte. Está morto. É preciso ressurreição, o poder da sua ressurreição. E eu queria agora falar para todos que estão presentes, para você que talvez teve uma paixão por Deus num tempo da sua vida, você era capaz de fazer tudo por causa dele, por causa da sua causa, você foi fiel a uma igreja, você experimentou uma intensa presença de Deus, mas a frieza e as suas prioridades mudaram. Deus e sua voz ficaram pequenos e silenciosos. E aí Deus começou a ser seu servo. E Ele precisa assistir você no que você deseja, quando você deseja, da maneira como você deseja. Mas eu também queria dizer que existem algumas realidades espirituais que talvez nunca nasceram na sua vida e que precisam nascer. E é através dessa experiência de morrer com Cristo em que você vai experimentar o que Deus tem para você. Queria dizer que alguns cristãos, algumas pessoas nunca experimentaram o que é uma terra que Deus prometeu para você, e quando eu falo isso as pessoas ficam pensando que é essa terra aqui, mas não, é viver a sua presença. O que é esse Éden? Talvez você esteja dentro de uma igreja, ou muito perto de uma igreja, mas seu coração está longe do Pai, e a ação que Deus tem para a gente morta é ressuscitá-las. A ressurreição é uma ação divina, não é uma ação sua. Você não pode, você reconhece que está morto, você reconhece que sua história está morta, você reconhece que as coisas não estão bem, que elas estão podres, e aí você espera que Deus ressuscite a sua vida e faça algo novo, o poder da sua ressurreição. É assim que Jesus manifesta o seu poder através da igreja. Se não for assim, nós somos um grupo como colecionadores de selo, gente que tem uma historinha bonitinha, uma família bem arrumadinha, e a gente vem para a igreja, e isso não é o propósito de Deus. Terceira coisa que eu quero te dizer nessa noite é que o nome de Jesus é o nome mais exaltado. Mais exaltado. E a Bíblia diz que a razão por que Satanás caiu é porque ele queria ser maior que Deus. Ele começou a ver a sua glória e ele queria mais poder. Provavelmente foi um ser poderoso, um reflexo da glória que está em Deus. Então ele caiu. E algumas pessoas podem vir à igreja e pensar assim: nós estamos no céu. E eu queria dizer para você está redondamente enganado. O céu não é aqui. Não mesmo. Você pode pensar que Deus está reinando em tudo e sobre tudo.
Isso pode ser um grave pecado seu. Queria voltar no texto só para você saber o que eu estou falando exatamente agora. Versículo de número 20. O qual ele exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e colocando para se sentar à sua direita no mundo celestial. Tá? O lugar da direita de Deus é o lugar mais sublime, o nome de Jesus é o nome mais elevado. Mas algumas pessoas podem pensar, porque você conhece a Deus de alguma forma, você pode achar que você tem uma graça que os outros não têm, que você é melhor do que eles, que você é superior. E Paulo diz o seguinte, que quando ele teve uma profunda revelação de Deus, para que ele não se ensoberbecesse, Deus pôs um espinho na carne dele. Deus não quer vaidade de ninguém, nem achar que ninguém é melhor que ninguém, nem prepotência espiritual, de jeito nenhum. A soberba faz com que as pessoas, e nós tratemos as pessoas que nos servem como se elas fossem nossos garçons. E eu acho interessante como às vezes acontece isso, como as pessoas maltratam no Brasil aquelas que o servem. Se você é daqueles que gosta de chamar as pessoas do psiu, amigo, se liga. Não se chama pessoas com psiu, nem gritando, funciona assim. Às vezes nós vemos alguém nos servindo e a gente imagina que isso não é uma coisa sublime, e é sublime. Desde o médico que nos atende, a pessoa que está ajudando a gente numa necessidade primária nossa, você pagando diretamente ou indiretamente, sabe? A vaidade nos dá a impressão e a soberba de que Deus precisa nos servir. E quando a gente pensa em servir, a gente quer logo um serviço, um posto de reconhecimento. A chave da cidade, esse homem serviu a cidade, e nós ficamos orgulhosos com isso. E esquecemos quem é o Senhor. E essa é uma pergunta que eu queria te fazer nessa noite. Quem é o Senhor? Quem é o Senhor da sua história agora? É a crise. Ela está no controle? Suas incertezas estão no controle? Houve um tempo na minha vida que as minhas incertezas estavam no controle da minha vida. Eu estava desesperado. Suas opiniões estão no controle? Sua vontade, que ainda não foi convertida a se inclinar a Deus, está no controle? Seu coração já tem um dono? Quem reina nele é você mesmo? Como é que Jesus pode estar acima de todas as coisas? Eu queria dizer algumas coisas que podem ser a esperança e expectativa do seu coração nessa noite. Quando você fizer algo ou desejar algo, coloque Jesus acima desse algo que você deseja. Coloque o nome de Deus acima desse algo que você deseja. Quando você tiver um projeto, coloque o nome de Deus acima desse projeto que você tem. Quando você for reconhecido por algo que você fez, reconheça que Deus te deu tudo o que você tem. Quando você não for reconhecido por algo que você fez, reconheça que Ele está com você, acima de tudo. O nome de Jesus e o reino de Jesus vão estar sobre a sua vida. E você é a igreja, quando você entender que o nome dele está acima de tudo, quer você saiba ou não. Mas a sua maneira de se colocar debaixo desse propósito é dizer: Deus, eu estou contigo e o teu nome é o maior. Houve um tempo em que a Espanha, unida com Portugal, em algumas instâncias, construíram uma armada capaz de destruir qualquer outra armada ou qualquer grupo de navios que existisse no mundo. E essa armada, ela ficou conhecida como a Armada Invencível. Bom, eu queria que vocês vissem um pouco dessa armada invencível e da sua história de uma das maiores batalhas contra a Inglaterra.
Spanish continue to advance. Just 5 of their ships are burning. No Canal da Mancha, em 29 de julho de 1588, 130 navios foram batidos em Grave Lines, no Canal da Mancha. E foi uma das derrotas mais terríveis que eles passaram. Eu não sei se porque essa União Ibérica tinha um nome tão poderoso que causava a impressão de que eles fossem capazes de vencer qualquer coisa. E eu não sei se você, como ser humano, juntamente comigo, não entende que quando a gente passa a pensar isso, a gente comete graves erros. Graves erros. Queria dizer, por fim, no meu quarto aspecto, é que Jesus é a fortaleza da sua igreja, que somos eu e você, porque sob ele, ou debaixo do nome dele, debaixo do seu braço amoroso, toda autoridade vai se submeter. Toda autoridade vai se submeter. Não existe poder algum nesse mundo que seja maior do que Deus. Não existe um problema, uma aflição, uma história, uma dificuldade, uma crise brasileira que não possa ser mudada por Deus, principalmente quando nós nos aproximamos do seu reino. Eu queria te falar sobre 4 nomes que estão aqui descritas nesse aspecto, mas antes eu vou ler para você o verso de número 21, tá bom? Na minha versão aqui: acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e todo nome que possa ser mencionado, não só no tempo presente, mas no que há de vir, e submeteu, versículo 22, todas as coisas sobre os seus pés. Muito bem, eu queria te dizer que o mundo espiritual existe, quer você acredite ou não. E o mundo espiritual não é só o lugar onde Deus vive, mas é também o reino das trevas. Existe uma força poderosa das trevas. E quando você imagina que o mundo das trevas não existe, ou que a igreja de Jesus é um lugar que está isento do mundo das trevas, você está cometendo um grave erro. Tá? Um grave erro. Quero te dizer que as trevas, elas estão agindo. E o poder que as trevas têm são de tentar você. As trevas não têm poder de decidir por você, exceto, de verdade, quando você passa por uma possessão demoníaca. Mas as trevas têm o poder de tentar você. E as trevas, elas podem ser vistas, assim como o reino espiritual, em 4 aspectos que estão aqui descritos, tá? Tranquilo, tá aí? O primeiro é aqui, de onde você ouve a palavra Gênesis, ou seja, o começo, o princípio. Os romanos chamavam isso de domínio ou força. Daí a palavra princípio é aquele que vem primeiro, ou seja, o príncipe. Então tem aqueles que têm um poder espiritual, que são chamados dos principados, os príncipes. Segundo, exousia, é a potestade, ou potentado, ou governo. Tanto a palavra exousia como dinamés significa que são aqueles que são inimigos de Deus, e eles se formam como um governo e um poder contra Deus. Dinamés é uma palavra usada para o sentido da palavra poder, mas quando ela é colocada no sentido de um recurso espiritual, dizem que o que não existe, de verdade, no reino das trevas é humildade. Então eles dizem o seguinte: nós somos o poder. E a palavra Kyrios, vem da raiz Kyrios, e a palavra Kyrios significa Senhor, dono absoluto de todas as coisas. Então é o domínio. Essa palavra significa domínio. Debaixo dessa ação demoníaca, nós temos que entender que as tentações, elas vêm do reino das trevas, e elas se opõem a Deus e o seu reino. E eu queria te fazer uma pergunta: você não espera oposição para servir a Deus? Você acha que você vai fazer o que agrada a Deus, o que é o propósito de Deus, à luz, e que você vai invadir o terreno das trevas e que não vai haver oposição? Eu queria que você prestasse atenção no que eu vou dizer agora, nesse momento. Quando você é infantil na sua vida espiritual, você sente uma certa resistência das trevas para a sua vida espiritual. E você fala: nossa, será que eu vou passar um momento difícil agora?
porque eu estou servindo a Deus, e as coisas vão ficando mais intensas, e aí esses momentos de dificuldade se intensificam. Eu queria dizer que quando você tiver um crente maduro, experiente, operoso, onde o poder de Deus esteja sendo eficiente na sua vida, a sua luta vai ser permanente. Você está em batalha, você está em guerra, e a sua guerra não é simplesmente porque você vai num terreiro lutar contra as forças, contra os que adoram demônios, contra aqueles que servem explicitamente as trevas. É uma luta sua, pessoal, todos os dias, porque se você fizer o que agrada a Deus, as trevas vão perder com isso. Então a luz, que é o propósito de Deus, para que ele se cumpra, é preciso que você se coloque sob o domínio, e você tem que entender que a oposição deveria estar fora de nós, mas muitas vezes a oposição a Deus está em nós, e as trevas estão em nós. E é por isso que a gente não entende porque a gente é tão tentado, ou porque a gente está tão derrotado. A gente não entende porque as trevas querem dizer que elas têm domínio sobre nós. E os cristãos, eles desejam ignorar essa obra que está acontecendo. Numa nova igreja, a gente tem muitos problemas. As coisas não estão estabelecidas, a gente não tem história. As pessoas que estão à frente talvez tenham uma história, mas eles também têm erros. E muitas vezes nós ignoramos uma coisa, que uma igreja que está no início, ela tem uma obra poderosa das trevas contra ela, para ela enfrentar. E se ela tiver propósitos maravilhosos, dignos, honrosos, que glorificam a Deus, vai ter problema. Se vocês querem ir, aonde vocês querem ir? Vocês querem ir na rua? Vocês querem ir no meio das pessoas, mas não querem problema. Na igreja, não querem problema? Crentinhos, baixa a bola. Não fale do nome de Jesus, não ilumine os lugares, não. Fica como você está, nenhum. Culpe as pessoas pelos problemas espirituais da sua igreja, da sua história. Não entenda que o mundo está dividido entre luz e trevas. E Jesus diz: vocês são a luz do mundo. Vocês vão lá para mudar o mundo. Vocês são o sal da terra. O mundo não vai apodrecer porque vocês vão salgar o mundo, e vocês vão estar lá no meio porque eu chamei vocês para fazer isso. E se vocês não fizerem isso, não tem razão de vocês existirem, igreja. Vamos repetir essa frase? A igreja sou eu. Vamos lá? A igreja sou eu. A igreja é você. A igreja. Agora você fala, essa é a segunda frase. Fiz me entender agora, né? Vamos na segunda frase? A igreja. E a igreja é de Jesus. Então, quando a igreja, que é você, faz o seu papel, Paulo diz que nós não ignoramos os desígnios de Satanás, ou seja, o que ele está planejando. Existem ações na igreja que são satânicas, dentro da igreja. E eu queria te dizer que você pode defender as trevas na igreja. Você pode estar do lado das trevas, porque as suas atitudes são trevas. Mas se você colocar sua vida debaixo do domínio de Jesus, as trevas vão se dissipar, e a luz vai iluminar a sua vida e os olhos do seu coração. Às vezes as trevas estão disfarçadas. Tem pessoas que se consideram muito cristãos, mas o que eles vivem, o que eles falam, vai contra o domínio de Deus na vida deles e contra tudo o que Cristo ensinou. Então, para que Deus domine e a luta seja vencida, na minha casa, o Senhor precisa reinar. E como é que Ele vai reinar na minha casa se está um conflito lá? Começa reinando em você. Vai lá na sua casa, ajoelha e fala: o negócio está pego aqui, está difícil, eu quero que venha o teu reino mesmo, e eu quero colocar sob o teu domínio a minha vida, para eu fazer diferença na minha casa. No seu trabalho, pastor, o trabalho está perdido. Isso aí nem ora, nem Jesus, nem Deus pode mudar isso aí. Não. Seu trabalho, como é que vai acontecer? Então, não é você que vai estar no domínio. Você vai pedir a Deus para que Ele entre no domínio da sua vida, no seu trabalho, no seu relacionamento, os relacionamentos que você tem.
Deixa eu jogar rasgado aqui, presta atenção nisso. Tem relacionamentos que estão doentes. No ambiente de doença, tudo é doença. Não tem asepsia que mude aquilo. Por isso, as doenças hospitalares são tão mortais, porque elas são um ambiente de doença. Deus precisa dominar sobre esse ambiente de doença para mudar. Alguns de vocês já foram minhas ovelhas. Vocês estão trazendo luz ou doença? Não, já tive num ambiente lá, era doente assim, eu estou trazendo um pouquinho de doença. Em nome de Jesus, vai embora a doença. Jesus veio para curar. Não é assim não. Nem em minha vida, começando de mim. Quais doenças eu preciso mudar? Senão eu vou trazer doença. Em nossa vida interior, Jesus precisa reinar. Porque tem gente que está tentando ser um cristão de fora, mas por dentro está pegando fogo. Teve uma época na minha vida que eu agia como cristão, mas por dentro eu sentia que eu não estava nada cristão. Então a pessoa fala, é melhor falar, não fala bobagem não. Falar bobagem tem mais consequências do que pensar bobagem. Então eu entendi que o meu coração precisava ser mudado para que o Senhor reinasse. Queria te fazer uma pergunta. Como é que você está agindo com os erros que estão próximos de você? Sua igreja, no mundo. Você está ajudando isso a piorar? Ou você é um elemento de estancar o mal que está acontecendo perto de você? Seu líder errou? Como é que você deve agir? Eu estou vendo muitos erros nas pessoas. Como é que você deve agir? E você está vendo alguns erros? Não. Ou não está vendo mais nenhum erro? Você já está nos seres ali, né? Os principados, as potestades, o domínio, né? O poder. Será que você está nesse lugar? Deus tem misericórdia. Você não é um propagador das trevas. Você tem que entender isso. E quando você ouve coisas, propaga coisas, compartilha coisas que são das trevas, você não está vivendo debaixo do domínio de Deus. Você não pode ser um instrumento para destruição. Cada coisa que você falar tem que abençoar as pessoas, tem que mudar a sorte. E sabe, não adianta a gente querer ser igreja num dia. Eu sou a igreja de Jesus e Jesus é a fortaleza da sua igreja, então domingo eu vou falar só coisa boa. Principalmente na hora que eu entrar na Maxud. Eu chego ali para a reunião no culto e vou falando coisa boa, mas quando eu não encontro a sala eu já começo a amaldiçoar. Ficou difícil hoje, né, irmãos? Achar essa sala escondida aqui, né? Então, o que acontece? Eu tenho que entender que Jesus está reinando. Eu tenho que entender que Ele está acima. E eu gosto da tradução que hoje Ele está acima e no futuro próximo Ele estará também. Ele reina sobre tudo que eu sei e sobre o que eu nunca vou saber. Isso que é incrível, que apesar da gente ser tão limitado, a gente pedindo coisas, reclamando de Deus coisas que a gente não tem, Deus planejou algo tão maravilhoso para nós, num futuro tão próximo, mas a gente não sabe. Então o que você tem que fazer? Adorá-lo e se render. E dizer, Senhor, eu me rendo aos teus pés. Por quê? Porque eu não sei, eu não posso. Mas a minha vida é tua. Eu vi uma canção muito tocante. Foi talvez uma das canções mais tocantes que eu já ouvi. É uma canção composta pelo Malaquias. Perdeu um filho com 12 anos. E a canção dele tem um refrão muito difícil. Há coisas que eu não entendo, Senhor, mas eu aceito, e a tua graça trabalha em mim para me curar. Como assim? Como entender essas coisas? E a canção ela é tão forte porque ela é tão humana, mas ao mesmo tempo diz que Deus pode agir no meio das nossas tragédias pessoais. Se eu terminar a mensagem dessa noite sem interceder com você e por você, eu vou falhar. Porque talvez você que está me ouvindo nessa noite está vivendo um momento de tanta escuridão, está num ambiente de escuridão e não está vencendo, e está aliado com coisas que você nunca devia fazer nem se aliar. E talvez você seja um dos defensores, assim como as trevas, que elas vão vencer.
E eu queria, enquanto eu estava pensando, meditando nesse texto, eu estou meditando, a gente tem os versículos 22 e 23, semana que vem, a gente vai ter a última exposição sobre Jesus, a fortaleza da sua igreja. Nós estamos pensando que Deus é a minha fortaleza, é o tema que a gente está entrando em junho também. E eu fiquei pensando em Handel, a sua letra, e Ele reinará para sempre. Quem gosta de música, talvez seja a composição de Handel mais incrível, e Ele reinará para sempre. E aí começam os coros a repetirem, a música vai crescendo, de dar a impressão de que ela está em toda parte mesmo, e que Ele reina para sempre. Essa é a verdade, não a verdade de Handel, essa é a verdade de Deus. Só que Deus não está querendo exercer seu poder como o mundo exerce. O poder dele está no nascer do sol, na generosidade, em tudo que você tem de bom que Ele te deu. E Ele não está te cobrando, Ele não está impondo nada sobre você. Mas um dia Ele vai ter uma conversa com você e comigo para nos julgar e dizer: eu te dei tudo. Quem reinou? Quem reina na sua vida? Por isso você está definindo o seu destino de quem vai reinar na sua vida por toda a eternidade. Talvez você esteja precisando muito de oração, e eu não sei qual é a sua oração. Talvez você esteja debaixo de um domínio, de uma situação muito escura, precisa de luz. Talvez você precise de libertação, porque luz significa isso, libertação. E Deus pode fazer isso tudo nessa noite e no decorrer da sua história, processualmente, porque nos que creem que Ele faz isso.